Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade às funções oxigenadas. Hoje trabalharemos com a função éter e a função éster, que diferentemente das funções anteriores, o grupo funcional estará dentro da cadeia principal. Então, a primeira função, o éter, ela é caracterizada pela presença do átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Aqui está a representação desse éter, onde eu tenho o oxigênio dentro da minha cadeia principal, e esse oxigênio ele estará ligado a dois outros radicais, R e R'. Esses radicais eles podem ser iguais, mas também podem ser diferentes. Segundo a IUPAC, existem duas maneiras de se fazer a nomenclatura desse éter. A primeira maneira corresponde a gente indicar o radical de menor quantidade de carbonos, mais o termo ox, mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Então vamos aqui para um primeiro exemplo. Eu tenho aqui essa minha primeira situação, tá certo? Nessa minha primeira situação, eu tenho de um lado aqui CH3, do outro eu tenho CH2, CH3, os dois termos ligados a um oxigênio central. Esse meu primeiro termo é o que apresenta uma menor quantidade de carbonos, então o prefixo dele vai ser met, mais ox do oxigênio presente aqui no meio da cadeia principal, mais etano, que é o termo que apresenta maior quantidade de carbono. Então esse meu primeiro composto terá como nome metoxetano. Nesse segundo composto, eu tenho a seguinte situação. De um lado eu tenho CH3, CH2, do outro lado do carbono eu tenho CH2, CH3, ou seja, são termos iguais. Então, quando for termos iguais, eu vou colocar aqui um prefixo éter, desse termo aqui, mais o termo ox, mais a palavra etano, que seria desse outro termo, desse outro lado aqui. Então, o nome desse composto aqui seria etoxetano. A segunda maneira para eu fazer a nomenclatura do éter seria adicionar o nome dos dois radicais mais a palavra éter, sendo que esses radicais eles devem estar em ordem alfabética. Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, eu tenho um radical, que é o metil, e tenho desse outro lado aqui o radical chamado etil. Então, para eu fazer a nomenclatura desse primeiro composto, eu vou colocar etil, metil, mais a palavra éter. Então, o nome desse meu primeiro composto será etil-metil-éter, na segunda maneira de dar a nomenclatura dele. Nesse segundo composto aqui, eu tenho de um lado aqui um radical com dois carbonos, etil, e tenho um radical com dois carbonos aqui também, que é etil. Sendo dois etil, eu vou colocar aqui a minha nomenclatura de etil-éter. O etoxetano é o principal éter e mais comum. Trata de éter que a gente pode comprar em farmácia e conhecido também por vários nomes, dentre eles o éter dietílico, éter etílico, éter sulfúrico, e ele está assim, a gente consegue observar exemplos dele no cotidiano. Ao entrar no laboratório, você já observou esse equipamento que nós temos, que chama-se tesômetro, que ele simplesmente com o calor de sua mão, esse líquido ele começa a entrar em ebulição. Ele sai dessa parte inferior e vem todo esse líquido para essa parte superior. Por que isso acontece? Devido ao seu ponto de ebulição ser de aproximadamente 34,6 graus Celsius. Então, com o calor, com a temperatura do nosso corpo, ele consegue entrar em ebulição. Esse éter, a sua comercialização ela é controlada, porque ele é um dos principais componentes utilizados na produção da cocaína. Os ésteres orgânicos eles são caracterizados pelo seguinte grupo funcional. Já é uma segunda função oxigenada, tá certo? Eu tenho aqui C dupla O oxigênio, onde aqui eu vou ter nesse oxigênio um radical ligado a ele, e aqui em cima também eu vou ter um radical ligado nesse outro carbono, tá certo? Se a gente observar bem, esse grupo funcional aqui, ele já é conhecido da gente. Ele era característico dos ácidos carboxílicos. O que vai acontecer agora para eu transformar esse ácido carboxílico em um éster? Irá ocorrer a remoção desse hidrogênio e no lugar desse hidrogênio eu vou adicionar uma cadeia carbônica. Então aqui esse menos H é a remoção desse hidrogênio mais R' mais a adição de um radical. Então aqui eu tenho aqui meu éster, que seria
esse carbono ligado num radical orgânico. Nesse carbono aqui eu tenho C dupla oxigênio, ligado a um outro oxigênio aqui para baixo, ligado a um radical. Para eu realizar a nomenclatura dele também vai ser bem simples. Eu tinha aqui o ácido etanóico. Ácido etanóico, eu tinha a terminação ico. Quando eu removo esse hidrogênio, eu adiciono um CH3, no lugar desse ico eu vou adicionar ato. Então aqui eu tenho o etanoato, mais o radical aqui, que eu vou chamar esse radical aqui de metila. Met da quantidade de carbonos, ila por ele ser um radical de um éster. Vamos aqui para um outro exemplo. Eu tenho aqui o ácido propanóico. Eu vou retirar o ico e vou adicionar o ato, tá certo? Então aqui eu tenho propanoato, propano por ser 3 carbonos nessa parte superior, o ato por ele ser um éster, mais etila, et de 2 carbonos, ila por ele ser radical no caso desse éster. Vamos aqui para uns exemplos finais. Eu tenho aqui esses meus 2 compostos, tá certo? Nesse meu éster eu tenho um carbono aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 3 outros carbonos. Então o nome desse composto será metanoato de propila. Desse outro lado aqui eu tenho um éter. Esse éter, os 2 radicais são, de um lado aqui eu tenho CH3, CH2, CH2, do outro aqui eu tenho CH2, CH3. O nome do menor termo é isso aqui, então será éter mais o termo ox. Desse outro lado aqui eu tenho um propano, então o nome desse composto todo aqui será etoxpropano. Tranquilo? Então irei mandar aqui esse vídeo com esses exemplos e alguns outros exemplos para vocês resolverem em casa. Então abraço, galera, e até a próxima.